Resolver exercícios de física, de trocas de calor na calorimetria exige habilidade em organizar a grande quantidade de informações do enunciado. Olá, meu nome é Elton Pita, sou professor de física em ensino médio e este vídeo é para quem quer revisar ou mesmo aprender esta ferramenta, apresentada por autores de livros em exercícios resolvidos. Como organizar a grande quantidade de dados, a grande quantidade de informações dessas substâncias que estão próximas e trocando calor entre si. Então vamos lá? Veja só aí para você se situar um GIF que representa duas substâncias trocando calor até atingir o equilíbrio térmico. A temperatura de uma é maior, a temperatura de outra é menor. Como elas estão em contato, até o final vai ocorrer um equilíbrio térmico, uma igualdade de temperaturas. Então, se situou, essa matéria trocas de calor é aquela que coloca um café com temperatura mais elevada dentro de uma xícara com adoçante com temperaturas inferiores. E no final, o que eu vou ingerir? Uma bebida com que temperatura? Bom, este aqui é um sistema aberto, mas os experimentos são realizados dentro de um recipiente isolado, um sistema isolado. Você se lembra qual é o nome deste recipiente? Calorímetro, muito bem. Este que eu peguei aqui, ó, ele tem uma parte metálica, tá vendo? Alumínio, cobre, tem uma parte de isopor também. Então, é muito raro um exercício de calorimetria, de troca de calor, fornecer a massa do calorímetro e o calor específico desse calorímetro, porque tem muitas substâncias dentro dele. Geralmente, a questão já traz o produto MC pronto. Lembra quem é essa pessoa? Cesão, capacidade térmica. E hoje a gente vai resolver exercícios que incluem o recipiente no cálculo e que não incluem o recipiente no cálculo. Dentro de um sistema termicamente isolado, alguém, um objeto tem uma temperatura maior e outro tem temperatura menor, alguém cede calor, alguém recebe calor e o somatório desses dois calores resulta o número zero, afinal o calor cedido por alguém é igual ao calor recebido pelo outro. Então o somatório dá zero e esta é a ferramenta matemática que a gente usa quando o sistema é isolado. A troca de calor ocorre só entre os objetos dentro desse recipiente. O recipiente pode ser uma caixa térmica, pode ser uma garrafa térmica, pode ser um recipiente de paredes mais espessas que dificultam a troca de calor com o meio externo. Mas no final do vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de como resolver as questões que afirmam que houve perda de calor para o meio, ok? Se você ficar até o final, ou já pula lá se é o seu interesse. Então veja só os termos. Eu coloquei aqui uma substância chamada 1, que vai ser uma água líquida, temperatura menor. Uma substância 2, que vai ser um objeto de temperatura maior. O recipiente, que é o número 3. E um bloco de gelo, que vai ser o número 4. Então tem questão que não coloca 4 substâncias, só 2. Tem questão que coloca muitas substâncias para trocar calor ali dentro. E essa letra grega, sigma maiúsculo, representa somatório, justamente a soma dos calores referentes a cada substância. Então, logo de cara, já vou colocar aqui o tipo de exercício para você se situar se é esse vídeo mesmo que você quer assistir. Veja só, um calorímetro ideal, ótimo, ele não participa do cálculo. Contém 20 gramas, primeira informação, de água, calor específico 1. Se você não entende essa informação, essa convenção, 1 cal por grama grau Celsius, corra atrás dessa convenção, isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Procure outro vídeo a respeito disso. Temperatura inicial dessa água, 10 graus Celsius, calor específico terceiro dado, Ponto. 400 gramas de um metal, de calor específico 0,2, são inseridos inicialmente com temperatura elevada de 120 graus Celsius, acabaram os dedos aqui, dentro desse calorímetro, que é fechado com tampa para a troca de calor ocorrer entre os objetos lá dentro. Após algum tempo, o sistema entra em equilíbrio térmico, a temperatura igualou.
numa θ-ec, temperatura de equilíbrio. Calcule θ-ec. Então, pô, 6 informações: massa de água, massa de metal, calor específico de cada um, temperatura inicial de cada um e a pergunta. Então, eu já preparei aqui para depois a gente brincar de construir esta tabela, ok? Então, vamos resolver? Veja aí, ó, uma linha azul para a água, uma linha vermelha com as informações do metal. Essa é a temperatura final e essa é a inicial. Sempre nessa matéria, Δθ é final menos inicial. Sem medo. Nesse caso, θec menos 10, θec menos 120. Então vamos lá, a resolução numérica para se chegar à temperatura final. Vamos comigo aí, gente. Não fica de fora não, escreva junto comigo. Para resolver essa questão, o somatório das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Nesse caso temos uma água em azul e temos um metal em vermelho. Como a água sofre variação de temperatura nesse experimento, vamos utilizar a fórmula do calor sensível. Vocês chamam de quimacete, não é isso? Q do metal. O metal também sofre variação de temperatura, então fórmula do calor sensível. Massa de água, 20 gramas, confirma aí. Calor específico da água, 1 cálculo grama-grau Celsius. Δθ, abre o parênteses, temperatura final de equilíbrio menos a inicial, que é de 10 graus Celsius. Massa de metal, 400 gramas, vezes calor específico 0,2. Variação de temperatura do metal. Não fica pensando se é positivo ou negativo, confia. É final menos inicial. Temperatura final nessa questão, desconhecida. Temperatura de equilíbrio. Menos temperatura inicial do metal quente, 120 graus Celsius. Este somatório resulta 0. Então agora, se quiser pausar o vídeo, faz na minha frente aí o cálculo, né, do jeito que você acha mais confortável. Aqui teremos uma distributiva, 20 vezes θe, 20 vezes menos 10. 400 vezes 0,2 resulta 80, e teremos uma distributiva aqui. Então vamos lá. 20 θe menos 200. Esse é o primeiro termo referente à água. 80, temperatura de equilíbrio, menos 80 vezes 120, 120 vezes 80, 12 vezes 8, 96, com 2 zeros estão aí, 9.600. Então agora vamos juntar 20 θe de equilíbrio com 80 θec. Temos 100 vezes temperatura de equilíbrio. Menos 200, menos 9.600, menos 9.800. Você pode passar para o outro membro desta equação, mais 9.800. O 100 passa dividindo, ocorre simplificação dos dois zeros. Então a temperatura final de equilíbrio é de 98 graus Celsius. Então tanto a água quanto este metal estarão a 98 graus Celsius. Lembrou desse tipo de exercício? Então é isto aí. Vamos voltar à apresentação para a gente agora construir uma por uma essas tabelas em, acho que 7 situações que eu coloquei para vocês, né, abrirem um leque de possibilidades em vários tipos de exercício. Se o enunciado propuser apenas 2 substâncias, tá aí uma água fria, fria entre aspas, e um objeto quente, quente entre aspas, significa temperatura menor, temperatura maior. Como construir essa tabela? Vamos lá? Então manja só. Você tá vendo que esse vídeo aqui não tem edição não, né, Joe? Aqui é gravando e enviando para vocês. Então vamos nessa. O que você vai distribuir de dados nesse...
você tem que distribuir aí a massa, o calor específico, temperatura inicial e temperatura final para determinar a variação de temperatura. Então aqui vão nossas informações. Neste modelo temos apenas duas substâncias. Então teremos apenas duas linhas. Cara, tão importante você construir essa tabela. Estou te falando, gente, 10 vezes, 10 exercícios são suficientes. Primeira substância, vamos de água, né? Água líquida. E a segunda substância foi chamada de quê lá pelo exercício? Objeto quente. Vou escrever objeto quente. Objeto quente. Quente é uma palavra não muito adequada, né? Então veja, esse tipo de exercício fornece a quantidade de água, a temperatura inicial da água. O calor específico não é fornecido. Você tem que saber que o Czinho da água vale 1. E de repente a questão está solicitando justamente a temperatura de equilíbrio. Essas questões fornecem a quantidade, né, a massa do objeto quente, o calor específico do objeto quente, a temperatura inicial e de repente pede a temperatura final. Com essas duas informações você determina o delta θ, final menos a inicial. No de baixo também. Então essa seria a montagem da tabela. Está bem claro que a primeira linha é uma linha de calor sensível que macete. A segunda linha também é uma linha de calor sensível. Então eu montei para você aqui. Assim ficaria, né, a distribuição das informações. Essa tabela aqui com duas linhas, uma para a água e uma para o metal. E a execução do cálculo. O somatório das quantidades de calor tem que dar 0. Veja, duas linhas, 2 termos, 2 trechos. Repete essa comigo. Duas linhas na tabela, 2 termos no somatório, 2 trechos no gráfico. E o que esse gráfico está mostrando? Uma água azul subindo sua temperatura no eixo Y. Um objeto quente vermelho baixando sua temperatura até um valor de temperatura de equilíbrio. Ok, agora outra possibilidade. E se o calorímetro participar? Você tem que torcer para cair essa. É essa que o povo erra. Se o calorímetro participar, você tem que inserir mais uma linha. Teremos na tabela uma linha para essa substância, outra linha para essa substância e uma linha para o recipiente, para o calorímetro. Então vamos lá continuar nossa tabela. Mais uma linha, dessa vez para o recipiente. E as nossas divisões aqui da tabela. Como é que se chama o tal do recipiente? Calorímetro. Você quer que o calorímetro seja ideal ou você quer que o calorímetro seja real? Nessas provas de vestibular, de Enem aí, que são definitivas. Para você entrar ou não. Bom, o exercício pode, alguns fornecem, mas é raro. Fornecem a massa e o calor específico. Mas geralmente eles fornecem esses dois já multiplicados. Já multiplicados. E quem que é o produto do eminho pelo Czinho? Emin, Czinho, Emin, Czinho. Quem que é essa pessoa que já vem junta? É o tal do Czão, capacidade térmica. E agora um segredo. A temperatura inicial geralmente não é fornecida. O que fazer? Pode anotar essa frase aí. Anota. Anote, filhote. A temperatura inicial do calorímetro é igual à temperatura inicial da substância contida nele. Então você coleta, vamos supor que a água líquida já estivesse dentro dele, então a temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura da substância contida nele previamente. Temperatura final não saber e o delta θ final menos inicial. E agora, essa é uma linha de
Calor sensível ou calor latente? Sensível, mas não é MC, é C maiúsculo vezes delta θ. Te apresento o meu C minúsculo, te apresento o meu C maiúsculo. Então veja, é só somar essas três. É só somar. Por que eu te digo que no futuro, depois de fazer 10 questões, você não precisa mais construir? Porque você começa a imaginar MC delta θ, MC delta θ, Czão delta θ. Então é um método bem útil, por isso que eu estou gravando esse vídeo a pedido, né, de um aluno, inclusive. Veja só como fica então a tabela. Deixa eu mudar aqui para vocês, que eu esqueci. A tabela fica assim, portanto, né? Quantas linhas? 3 linhas. Quantos termos no somatório? 3 termos. Quantos trechos no gráfico? Veja a temperatura da água subindo, a do calorímetro subindo e a do objeto quente descendo até uma temperatura de equilíbrio. Então essa é uma questão melhor. Eu torço para cair essa. E se ocorrer uma mudança de fase porque um bloco de gelo foi colocado? Teremos mais uma linha nessa tabela. Então vamos lá para a nossa tabela e discutir essa outra possibilidade de exercício. Mais uma linha agora referente a quem? Ao bloco de gelo. Muitas questões colocam esse bloco de gelo já a 0 graus Celsius. Maravilhoso! Gelo a 0 graus Celsius significa gelo pronto para derreter. Fala derreter de um jeito mais bonito. Fundir. Gelo a 0 graus Celsius é gelo pronto para ser fundido. A questão: informa a quantidade de gelo, né? Esse bloquinho de gelo, ou N bloquinhos de gelo. Não informa calor específico, não informa a temperatura inicial, não informa a temperatura final. Os alunos ficam perdidos, né? Pô, professor, o que eu faço? Cara, gelo a 0 não vai passar por calor sensível. Gelo a 0 graus Celsius vai passar por calor latente. Então, todos esses elementos serão unidos num só termo, que é o chamado calor latente. Nesse caso, LF, calor latente de fusão, fornecido pelo exercício. Então, claramente, essa nova linha que fizemos não é uma linha de calor sensível, é uma linha de calor latente. Teremos um termo que mala, né, que vocês dizem, no somatório. Basta somarmos esses 4 termos para efetuar o cálculo. Então manja aí como é que fica a tabela. Quantas linhas? 4. Quantos termos no somatório? 4. Quantos trechos no gráfico? 4. Bom, nesta questão, a proposta é a seguinte, que no final, né, todos eles desçam para 0 graus Celsius. Então, se o exercício te informar que no final tem-se água e gelo misturados, então o objeto quente baixa para 0, a água líquida baixa para 0, o calorímetro baixa para 0 e o gelo a 0 graus Celsius sofre derretimento parcial ou total e no final temos 0 graus Celsius. Então tá aqui a dica, mistura de água e gelo é sinônimo de 0 graus Celsius. É uma possibilidade de exercício, ok? Agora, e se o gelo derretido sofrer um aumento de temperatura? Sofrer um aumento de temperatura. Olha aqui, mais uma linha para o gelo derretido. Macete, macete, sete, mala e esse termo aqui, o aquecimento do gelo derretido. Insira mais uma linha aí referente ao gelo derretido, com as nossas subdivisões. Gelo derretido é água, professor? Claro, gelo fundido é água. E o que esse gelo fundido vai sofrer? O que essa água vai sofrer? Um delta θ. Já já eu te mostro no gráfico. Então, o gelo que sofreu derretimento completo tem agora mais um processo pela frente, um processo de elevação de temperatura. Gelo fundido não é água?
E água não tem calor específico 1 cal por grama grau Celsius? Outra informação implícita, quanto que é a temperatura inicial desse gelo derretido, que acabou de ser fundido? Temperatura inicial, isso não é informado. 0 graus Celsius. Então essa informação aqui é sua, hein? Temperatura final, de repente, não sabemos. O que é delta teta? Final menos inicial, que nesse caso é 0. Essa nova linha inserida, o exercício vai ficando grande, né? É uma linha de calor sensível. Voltando lá, olha como é que fica. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5 linhas na nossa tabela com os dados organizados. Então, quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5 termos, sendo que esses 2 em preto são referentes ao mesmo bloco 4 de gelo. Você sacou isso? Esse termo ml é referente à fusão do gelo. E esse termo macete é referente à subidinha de temperatura. Então veja, 1 é a água subindo até um valor final positivo. A questão teria que informar, né, nesse caso, uma suposição, que a temperatura final desse sistema é positiva. Ou você olha nos itens A, B, C, D, E e todos são positivos. Você, a temperatura final é positiva, então o gelo derreterá por completo e ainda a água derretida, o gelo derretido sofrerá um aumento de temperatura até um certo valor desconhecido. De novo, a água azul sobe de temperatura, o recipiente verde sobe de temperatura, o objeto quente vermelho desce de temperatura e o gelo derrete e a água derretida sobe até um certo valor. Tá se situando aí? Mais uma possibilidade e última. Se, é isso mesmo? Se o gelo estiver lá no início abaixo de 0. Veja aí, ó, abaixo de 0 significa... Cadê o meu mouse para você ler a temperatura ali, ó? Abaixo de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 quase graus Celsius, significa que o gelo não está pronto para derreter. O gelo não está pronto para derreter. Primeiro ele sobe até 0, que macete. Depois é que começa o patamar. Então temos que incluir mais uma linha nesta tabela para efetuarmos o cálculo. Vamos lá? Última linha, será? E essa linha, ela teria que estar onde, hein? Porque ela é uma linha prévia, inclusive. Ela teria que estar aqui, ó, antes do derretimento, concordam? Vocês vão ver aí, vocês vão tirar um print. Então, mais uma linha que deveria ser inserida ali. Uma linha referente ao gelo subindo de menos, sei lá, alguma coisa, para 0. Quantidade de gelo, a mesma informada. Calor específico do gelo, galera, é dado pelo exercício. Meia caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial, sei lá, vamos de menos 5 aqui, uma possibilidade de algum exercício. Temperatura final deste trecho. Não é dado, você tem que saber que é 0, porque gelo abaixo de 0 sobe de temperatura até chegar em 0. Para o processo de aquecimento, começa a fusão. Temperatura final 0, menos inicial que foi dada ali. Temos mais um trecho de que macete. Veja lá como é que ficou. Nossa, essa questão seria mais cansativa, mais exigente, né? Então, quantas linhas? 2, 4, 6. Veja que o calor específico da água é 1, do gelo é 0,5. É mais fácil fazer o gelo variar de temperatura. Então, mais uma linha inserida aí. Quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que esses 3 últimos aqui são referentes ao mesmo gelo, porque o gelo começa com menos 5, sobe até 0, sofre fusão, e a partir de 0 sobe até o valor final positivo que já se quer descobrir. Então temos aí 6 termos sendo somados. Então, num sistema isolado,
a troca de calor ocorre entre eles. Quer tirar o print? Primeira possibilidade, apenas duas substâncias. Dois termos. Mais uma possibilidade de exercício, o calorímetro entra na conta. Geralmente é fornecida a capacidade térmica, um termo verde só para o calorímetro. Outra possibilidade, um bloco de gelo já sofre derretimento, porque ele já está a 0 graus Celsius. Outra possibilidade, o gelo derrete por completo e ainda sofre um aquecimento no final, porque gelo derretido é água, supondo que a temperatura final seja positiva. Mais uma possibilidade, se o gelo no início estiver a uma temperatura inferior a 0, primeiro esquenta o gelo, depois derrete o gelo, depois o processo final da água. Então, tá aí para você poder tirar seu print e guardar e dormir abraçado com esse print. Ou você prefere o print com a tabela, que inclui todas essas linhas, né, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e as suas respectivas equações aí. Tira esse print e guarda. Tirou? Agora, no final, um presente para você. Como é que resolve questões? Ai, meu joelho. Se houver perda para o meio, a tampa do calorímetro foi retirada, ou existe uma fissura, ou mesmo um grande intervalo de tempo fez alguma substância perder calor para o meio. Como é que inclui isso no cálculo? Essa é a pergunta. Como é que inclui o calor dissipado no cálculo do somatório? Olha a resposta. Como é que inclui? Inclua! É isso aí. Você pode incluir o calor dissipado na sua equação do somatório. Afinal, o objeto quente fornece energia para a água fria, fornece calor para o calorímetro, fornece calor que é dissipado para o meio, então faz parte da troca de calor. Divirta-se com essa lista. Os exercícios referentes ao vídeo de hoje é de 33 ao 50 apenas, né? Os outros são de outros subtópicos dessa matéria. Muito obrigado pela confiança, muita boa sorte, tudo de bom para vocês, tchau, beijos!